Ok, então essa é a primeira aula dos vídeos voltados para a fluência, tá? Nessa aula eu vou focar no listening, então. Listening é uma das habilidades, se não a habilidade mais subestimada de todas, né? É realmente muito, muito importante você praticar bastante listening, especialmente no início, para quem quer ter fluência na conversação. Quanto melhor seu listening, mais rápido você vai desenvolver seu speaking, sem dúvida. Ok? Então vamos lá. Esse exercício que eu vou passar você pode usar com esse conteúdo que eu estou usando, mas você pode usar com qualquer outro conteúdo. Pode ser um filme, uma série, um desenho, o que for, uma música. Só que você tem que fazer recortes, certo? Então você vai fazer recortes de 1 minuto, 2 minutos, enfim. A ideia é você buscar o tempo que você vê que você consegue manter uma boa atenção naquele tempo e fazer os passos que eu vou passar aqui, ok? Então eu gosto de usar esse site aqui, Elo, com 3 L's, ok? Porque ele tem várias ferramentas que eu acho que podem ser bem úteis, principalmente para o listening, tá? Então você entra nele, você desce aqui, você vai em Levels ou níveis, se tiver em português o seu, ok? E aqui você tem divisão por níveis de diálogos, ok? Que são todos diálogos, né? Por que é importante focar em diálogos? Porque diálogo é uma forma específica de discurso, né? Então, para quem quer conversação, a melhor coisa para começar são os diálogos mesmo. Então, vamos supor que, sei lá, que você é bem iniciante. Você pode vir aqui no Level 1, né? E aí você vai no primeiro diálogo. Lembrando que você pode fazer qualquer outro conteúdo que você tenha script ou legenda, né? Okay? Então, qual que seria o primeiro passo? Você entender o contexto, ter uma ideia do contexto da conversa, antes de ouvir, né? Então você ter uma ideia do que eles estão falando antes deles falar vai facilitar muito na hora de você ouvir, porque você não vai ter que ficar buscando o contexto, que é a primeira coisa que a gente tenta buscar, né? Para entender o que eles estão falando. Então vamos lá, likes and favorites. Então like, gostar, favorite, favorito. Então coisas que as pessoas gostam, coisas favoritas. To people talk. Tá errado isso aqui, né? To people talk about things they like and dislike. Okay? Esse site às vezes tem erros de escrita, tá? É comum. Mas ainda assim ele é um bom site, eu acredito. Bem útil. Então, beleza. Duas pessoas falam sobre coisas que eles gostam e não gostam. Okay? Então a gente já tem uma ideia do contexto, né? No Elo você também tem a opção de ver no vocab. Às vezes está escrito grammar, né? E aqui você tem um pouco do vocabulário usado, né, e das estruturas usadas na conversa, no diálogo. Então, por exemplo, foods, fruits, né, a gente sabe que vai falar de comida, de frutas, de cores, de vegetais. Okay? Então a gente já tem uma ideia do que vai ser falado ali. Okay? Tem uma ideia do contexto. Agora que a gente tem uma ideia do contexto, a gente vai para a parte principal, que é ouvir. Né? Então você vai lá e você vai escolher um tempo que você acha que é o ideal para você. Então você pode começar com 30 segundos, 45 minutos. Né? Como que você vai saber qual é o melhor tempo? Aquele tempo que você mantém uma boa atenção durante todo o período. Né? Se você começar a perder muita atenção, você diminui a quantidade de tempo que você está ouvindo. Né? Então no caso do Elo você vem aqui, okay? Ouve sem script. Okay? E você vai ouvir, não se preocupa em pegar informações específicas, ok? Tenta criar uma ideia geral, né? Isso é muito importante, tanto na hora de ler textos, quanto na hora de ouvir, né? No input, você criar uma ideia na tua cabeça, sem precisar ficar recorrendo àquilo, né? Então, por exemplo, é muito comum algumas pessoas lerem, e daí você faz uma pergunta sobre o texto, aí a pessoa fica recorrendo ao texto, ele disse isso, isso, isso. Mas você precisa criar na tua cabeça uma ideia daquilo. Mesmo que não seja perfeita, com certeza não vai ser. Mas a ideia é você ir trabalhando isso. Sempre tentar criar uma boa ideia geral do que você ouviu. Okay? Isso vai ajudar muito no longo prazo. Porque principalmente no início você não vai entender tudo que você ouve. Né? Mas isso não quer dizer que o exercício está sendo inútil. Né? Outra coisa, como que eu sei que o nível do diálogo está ideal para mim? Se você ouvir, por exemplo, entender metade ou mais, é um nível razoável, ok? Vamos dizer assim, dá para você trabalhar aquele diálogo, ouvir mais vezes, enfim. Se você não entender nem metade, nem a ideia geral do que eles estão dizendo ali, depois de ouvir 1 ou 2 vezes, provavelmente está muito difícil para você. Aí você pode começar com algo mais simples, ok?
Então, vamos lá. Você, tendo tudo isso em mente, você vai ouvir buscando a ideia geral. Então, você ouve de 1 a 3 vezes, ok? Dependendo do seu nível. Então, eu vou clicar aqui, tal, né? Esse diálogo aqui tem 3:34, né? Então, você pode fazer as pausas necessárias para você pensar no que você ouviu e tal, tudo com paciência, ok? Então, de início, vai ser desconfortável esse exercício, né? Porque a gente está acostumado a usar legendas, ter imagens, enfim. Mas o bom do diálogo sozinho é que você tem que forçar mais o seu ouvido para entender o que eles estão dizendo, né? Muitas vezes, quando você vê um filme, o contexto te ajuda, né, a entender o que eles estão falando. Até você ver a boca da pessoa se mexendo, facilita na hora de você entender o que ele está dizendo. Então, o diálogo, o áudio sozinho, ele vai te forçar mais a praticar o listening, ok? Beleza, então, você ouviu lá de 1 a 3 vezes, ok? Agora você vai ouvir com o script. No caso do Elo, você já pode ouvir, antes do script, você pode vir aqui no quiz e tem algumas opções aqui para você, ou melhor, algumas perguntas para você responder em relação ao diálogo, para você ver o quanto você pegou e tal. Depois disso, você pode ouvir com o script, né? Então você vai ouvir com o script, E aí, o que você tem que estar atento? Se você entendeu alguma coisa errada, se tem palavras, por exemplo, que você entendeu uma palavra, mas na verdade era outra palavra, né? E aí você faz isso, você vai perceber que seu entendimento vai melhorar, né? Não tem problema se você não entender todas as palavras. Se você sentir que tem muita palavra que você não conhece, que tem muito vocabulário que você não conhece, você pode olhar depois com mais calma no script e marcar aquelas palavras que você acha que são importantes, né? E depois, para você memorizar, ao invés de ficar fazendo repetição, por exemplo, você pode voltar para esse diálogo e ouvir essas palavras no contexto. Isso vai ajudar bastante a você relembrar, tá? Mais do que você tentar memorizar as coisas. Depois que você ouviu com script, eu acho muito interessante ouvir mais uma vez sem script, porque dessa vez você já entendeu boa parte do diálogo, né? E você vai poder ouvir e não se preocupar tanto em entender, você vai ter um pouco mais de conforto no diálogo. Então você pode ver mais sons ainda que talvez você não tinha percebido e solidificar mais ainda essa prática aí, ok? Então esse exercício é extremamente útil, tá? Você pode usar ele do nível básico ao avançado. Você só tem que mudar o nível do conteúdo que você está usando, né? Então níveis mais básicos vão usar coisas mais simples. Níveis avançados vão usar exercícios com conteúdos mais complexos, né, dependendo do seu objetivo. Você também pode direcionar para o seu objetivo. Eu preciso trabalhar na área tal. Você pode buscar conteúdos da sua área, né? Então é isso. Espero que seja útil esse exercício. Sem dúvida, se você aplicar ele, ele pode ser bem útil. Okay? Ele é muito, traz ótimos resultados. E é isso. Até o próximo vídeo e até mais.